A liberdade de uma rendição total. Hoje, quero falar ao seu coração sobre uma verdade que pode transformar sua vida. Existem duas realidades que muitas vezes tentamos ignorar. A primeira é que não podemos controlar tudo. E a segunda, resistir a Deus sempre custa mais do que se entregar completamente a Ele. Imagine um marinheiro em alto mar, enfrentando uma tempestade feroz. Ele segura o leme com força, tentando controlar o barco contra ondas gigantes. Mas, exausto, ele percebe que só há uma saída: soltar o leme e confiar no Deus que acalma os ventos. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria. Não é derrota, é o início da vitória verdadeira. Essa mensagem é para você que está cansado de lutar sozinho, carregando o peso do medo, do orgulho ou da necessidade de ter tudo sob controle. A rendição total é o caminho para a paz, a alegria e uma vida transformada. Nosso versículo base hoje é Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar no que significa se render profundamente. Não apenas em parte, mas por inteiro. E no final, oraremos juntos uma oração poderosa para que você receba as bênçãos dessa entrega. Então, abra seu coração, pegue sua Bíblia e vamos caminhar juntos nessa jornada de fé. O alto preço de uma meia rendição. Meus queridos, viver uma rendição parcial tem um custo altíssimo. Ela não chega gritando, como uma rebeldia declarada. Não, ela sussurra. Ela se disfarça de cautela, de prudência, até de sabedoria. Mas no fundo, é medo disfarçado. Você já percebeu como a meia rendição é aceita pelo mundo? As pessoas elogiam quem parece espiritual, quem faz o suficiente. Mas Deus não se contenta com o suficiente. Ele quer tudo. O perigo não está no que você já entregou a Deus. Está no que você ainda segura com força. Pense nisso. Você pode dizer: Deus, eu confio em Ti. Mas continuar acordando com o coração apertado pela ansiedade. Pode dizer: Deus, usa-me. Mas esconder partes da sua história por vergonha. Pode dizer: Deus, guia-me. Mas hesitar quando Ele te chama para um passo desconfortável. Isso é rendição parcial, uma batalha silenciosa pelo controle do seu coração. E essa batalha tem um preço. Ela te deixa espiritualmente exausto. Você já se sentiu assim? Como se estivesse correndo em círculos, questionando o tempo de Deus, duvidando se Ele realmente está no controle. Isso acontece quando seguramos o que Deus nos pediu para soltar. Um coração dividido nunca encontra descanso. Olhe para a história do rei Saul. Em 1 Samuel 15, ele foi escolhido por Deus, ungido, vitorioso em batalhas, mas tinha um problema fatal. Obedecia a Deus só quando era conveniente. Quando Deus mandou destruir tudo em uma batalha, Saul guardou o que achava valioso. Ele ofereceu sacrifícios, liderou o povo, mas fez apenas parte da vontade de Deus. E o profeta Samuel o confrontou com palavras que ecoam até hoje. Em 1 Samuel 15:22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em obedecer à sua voz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus não mede obediência pelo esforço. Ele mede pela entrega total. Talvez você tenha começado algo que Deus te pediu. Um projeto, um chamado, uma mudança de vida. Mas parou no meio do caminho. Talvez tenha abandonado um pecado, mas ainda alimenta desejos antigos. Talvez tenha cortado um relacionamento tóxico, mas guarda ele no coração. Isso não é rendição profunda, é transformação adiada. E o custo dessa demora é pesado. Jesus nos alerta em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para segurar o controle e ao mesmo tempo confiar plenamente em Deus. Não dá para viver pela metade e esperar paz completa. Quero que você pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que eu ainda estou segurando? Que parte do meu coração ainda não entreguei a Deus? Anote isso se puder. Vamos voltar a essa pergunta mais tarde. A liberdade de soltar tudo. Agora, vamos falar sobre a liberdade que vem quando você solta tudo. Rendição não é prisão, é libertação. É o momento em que as correntes que prendem sua mente, suas emoções e suas decisões começam a cair. Muitos pensam que liberdade é ter escolhas infinitas, mas a verdadeira liberdade espiritual vem de uma única decisão: entregar tudo ao Deus que sabe o que é melhor.
Quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. O peso sai dos seus ombros, a ansiedade perde força, a paz começa a fluir. Olhe para a história de Ana, em 1 Samuel 1. Ela desejava um filho mais do que qualquer coisa. Ela orava, chorava, esperava ano após ano, mas seu milagre não veio até que ela se rendeu completamente. Não apenas entregando seu desejo, mas também o resultado. Antes mesmo de conceber, Ana prometeu a Deus: se me deres um filho, eu o dedicarei a ti. E quando Deus lhe deu Samuel, ela cumpriu sua promessa. A liberdade de Ana não veio apenas por receber um filho, mas por confiar plenamente na vontade de Deus. Essa é a chave: soltar o resultado. Quantas vezes oramos pedindo algo, mas no fundo queremos que Deus faça do nosso jeito, no nosso tempo? Rendição é dizer: Deus, eu quero isso, mas acima de tudo, quero a tua vontade. Com ou sem a resposta, eu sou teu. Essa entrega quebra cadeias espirituais, silencia o medo, abre espaço para a fé crescer. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que parece não ter fim. Um problema financeiro, um relacionamento complicado, uma saúde fragilizada. Será que essa luta persiste porque você ainda segura o controle? Será que Deus está esperando você soltar para que Ele possa agir? Jesus nos deu o exemplo supremo disso. No jardim do Getsêmani, Ele enfrentou o peso da cruz. Ele orou com angústia, suor como gotas de sangue. Mas então Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa rendição não negou a dor, não ignorou a emoção, mas entregou a escolha. E foi essa entrega que abriu o caminho para a salvação do mundo. Quando você diz não à minha vontade, você não se perde, você se encontra. Porque quem você é em Deus só se revela plenamente quando sua vontade se curva diante da dele. Tiago 4:7 nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A submissão a Deus vem primeiro. A liberdade do inimigo começa com a rendição ao Criador. Pense nisso. O que está te prendendo hoje? Um medo? Um plano? Uma ferida? Imagine-se colocando isso aos pés de Jesus agora mesmo. Como você se sentiria se soltasse de verdade? Vivendo a rendição diária. Rendição profunda não é algo que acontece uma vez e pronto. É um estilo de vida. É uma escolha diária. Uma postura de coração. Não basta entregar sua vida a Deus em um momento de crise ou em um culto emocionante. A rendição precisa ser renovada todos os dias. Pense na viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Em meio a uma seca devastadora, ela tinha apenas um pouco de farinha e azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho. Quando o profeta Elias pediu que ela fizesse um pão para ele primeiro, parecia um pedido impossível, mas ela obedeceu. E o milagre aconteceu. Sua farinha nunca acabou, seu azeite nunca secou. Por quê? Porque ela viveu a rendição naquele momento. E essa obediência abriu portas para a provisão de Deus. O que isso significa para você hoje? Significa que quando você vive rendido, Deus multiplica o pouco que você tem. Ele abre caminhos onde você não vê saída. Ele te sustenta de maneiras que desafiam a lógica. Mas isso só acontece quando a rendição se torna sua prática diária. Viver rendido muda tudo. Suas prioridades se alinham com as de Deus. Suas palavras ficam mais cuidadosas. Suas decisões são guiadas por oração. Seu coração fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Percebe? É cada dia. Não é só nos cultos de domingo. É na fila do mercado, na reunião de trabalho, nas conversas difíceis com a família, nos momentos de dúvida à meia-noite. Na prática, viver rendido é orar antes de reagir a uma provocação. É perdoar antes que a mágoa crie raízes. É escolher a verdade, mesmo quando a mentira seria mais fácil. É dizer não a distrações, mesmo que todo mundo diga sim. Não é um caminho perfeito. Haverá dias em que você vai querer retomar o controle, mas a graça de Deus te encontra nesses momentos. Ela não te condena, ela te chama de volta. Uma vida rendida é um testemunho vivo. As pessoas ao seu redor não se impressionam com quantos versículos você sabe ou quão alto você canta. Elas querem ver se sua paz é real, se sua fé resiste à pressão, se seu amor permanece mesmo quando testado.
Essa é a marca de uma vida rendida, não apenas momentos de obediência, mas uma história de devoção. Se você está sentindo Deus falar ao seu coração, escreva Amém nos comentários e compartilhe. Qual é um passo de rendição que você sente Deus te chamando a dar hoje? A recompensa da rendição. Meus amigos, a rendição não é só sobre o que você abre mão, é sobre o que você ganha. Quando você entrega tudo a Deus, você recebe mais do que imagina. Não estou falando apenas de bênçãos materiais, mas de uma paz que não explica, uma alegria que não depende de circunstâncias, uma confiança que te faz caminhar firme mesmo na tempestade. Olhe para Abraão, em Gênesis 22. Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão poderia ter dito: Deus, qualquer coisa menos isso. Mas ele obedeceu. Subiu o monte, preparou o altar, levantou a faca, e no último momento, Deus interveio. Por quê? Porque Abraão já havia provado que nada estava acima de Deus em seu coração. E por causa dessa rendição, Deus o abençoou abundantemente. O que Deus quer de você hoje é o mesmo. Um coração que não coloca limites na obediência. Quando você solta, você recebe. Deus quer te dar mais do que você teme perder. Mas Ele não pode encher mãos que ainda seguram o passado. Ele não pode transbordar um coração que está meio fechado. Então, solte. Solte as desculpas que te prendem. Solte os planos que você fez sem consultar Deus. Solte as feridas que você carrega como troféus. Diga com fé: Deus, eu sou teu. Tudo é teu. E quando você fizer isso, as cadeias vão cair. A confusão vai se dissipar. O caminho vai se abrir. O que parecia impossível se tornará santo. Oração de rendição. Agora, vamos ao Senhor em oração. Quero que você ore comigo, com fé, para que todas as bênçãos dessa entrega cheguem à sua vida. Feche os olhos, abra seu coração e vamos falar com nosso Pai. Pai Celestial, Tu és o Deus de amor infinito, que reina com graça e poder. Louvo-te por Tua fidelidade que nunca falha, por Tua paciência que me sustenta, por Teu chamado que me convida a uma vida mais profunda. Obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu segurei o controle com força. Perdoa-me, Senhor, por cada vez que escolhi meu caminho em vez do Teu. Perdoa-me por guardar medos, orgulhos e planos que não Te honram. Limpa meu coração de toda obediência dividida. Remove a ansiedade que me pesa, a vergonha que me prende, a dúvida que me paralisa. Hoje, eu me rendo completamente. Entrego meus sonhos, minhas dores, meus relacionamentos, meu futuro. Declaro, em nome de Jesus, que não sou mais guiado pelo medo. Quebro toda a cadeia de hesitação, rebeldia e controle. Toma meu coração, minha mente, minhas emoções. Faz de mim um vaso para a Tua glória. Senhor, guia-me a viver rendido cada dia. Dá-me coragem para obedecer, humildade para confiar, força para perseverar. Cura minhas feridas, restaura o que foi quebrado, protege-me de todo ataque do inimigo. Abençoe minha família, meus amigos, todos que estão orando comigo agora. Agradeço, Pai, por ouvir minha oração. Agradeço pelo que já fizeste e pelo que estás preparando. Tudo é Teu para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva Amém nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a liberdade da rendição. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens que vão fortalecer sua fé. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia. Ore comigo esta simples oração. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e peço Teu perdão. Creio que morreste por meus pecados e ressuscitaste. Arrependo-me dos meus erros e Te convido para entrar em meu coração. Quero Te seguir como meu Senhor e Salvador. Obrigado por me salvar. Amém. Agora procure uma igreja local para se batizar e crescer na fé com outros irmãos. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos intercedendo por você. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Até a próxima.